escolher lá diante de Deus alguém para reinar, o Davi não está presente, não é visto. E no entanto, o Deus que apresenta. E para quem está entendendo, tem pouca mão erguida. Então eu vou falar mais uma vez. Eu não preciso comprar curtida em internet e nem subornar ninguém para me dar popularidade. Popularidade passa, eu quero história para ser respeitada. Empresta a mão dessa pessoa que está perto de você e diga isso a ela: popularidade passa. Popularidade passa. Faça história. Faça história. Faça história. Tem gente inventando umas músicas que é umas porcaria. Fica popular, daqui a pouco você procura cadê? Não tem história. Popularidade passa. Deus nos conta levar você. Graça, irmão. Aleluia. E pra cá. Não se embriaga com isso, não. Tem muita gente popular que eu não sei se digo que não vale nada, ou se digo mau caráter, não sei. Eu não sei nem que termo usar. Não tem moral, mas é popular. Não tem comunhão com o céu, mas é popular. Meu Deus. Carrega um nomezinho de uma história que manchou, porque não deu conta de sustentar a integridade. Popularidade passa. Popularidade passa. Olha, levanta a cabeça, olha pra mim aqui. Popularidade passa, história não. Felipe não tem problema em sumir, não. Ele não tem para ir pro deserto. Eu tô indo. Qual é a recomendação para as filhas? Vem cá. Vocês quatro, presta atenção. O pai está indo pro deserto. Vocês são cheias do Espírito Santo. Minhas filhas, fiquem aqui em Samaria e sejam cheias. Continuem assim. As 4 filhas de Filipe são profetisas na casa de Deus. As meninas eram usadas. Pensa numa família cheia do Espírito Santo. Aí Filipe vai para o deserto. Aí lembra da cena? E eu já vou encerrar para a gente orar. Filipe está descendo. Aí o Espírito de Deus diz o quê? Fique na região deserta. Ô gente, sinceramente, essa parte deserta não é brincadeira. Aleluia. Não é não. Aquela história de eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Ou mentira. Mentira. Sabe por que é mentira? Porque se a gente para no trânsito e dá uma passagem para alguém, um mínimo é reconhecer, né? Tipo, valeu. Você tá na fila do mercado. Tem 2 carrinhos teus lotados de compra. Receba. Tem 2 carrinhos teus lotados de compra. Aí chega alguém. Chega alguém. 2 itens na mão. Olha pra você com 2 carrinhos lotados. Já te dá aquela medida dos pés à cabeça. Tipo, não vai se tocar? O mínimo que você faz, o que é? O mínimo que você faz, o que é? Ceder a vaga. Vai passar. Aí a pessoa, você tá aqui. A pessoa, com os 2 itenzinhos na mão, passa por você, quase te atropela. Aí você tá do lado, tipo, de nada. Ou você não espera muito obrigado? Não, Isa, não espero. Mentira. É mentira. O mínimo é muito obrigado. Parece que isso já está dentro da gente, não é? Esperar um certo retorno. Só que eu vou voltar para o Evangelho. O Evangelho de um Filipe que está pregando muito, com ministério próspero, mas Deus aparece e diz: agora você vai para o deserto. Fazer o que lá? Missões. É para ir. Aleluia! Agora presta atenção nesse final, porque Filipe vai andando no deserto e vem descendo um carro. Presta atenção. Vem descendo o carro.
Quem está lá dentro? O tesoureiro lá da rainha de Candace, lá da Etiópia. Vem descendo o negão, só que ele vem descendo no carro e ele está lendo o livro do profeta Isaías aos gritos. E por que ele está gritando? Porque eles acreditam que é uma forma de reverência ao texto. Ele foi moído, traspassado, o mais indigno, homem de dores, dele não fizemos caso algum. Ele foi levado como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, e por causa dele, por causa das suas pisaduras, nós fomos sarados. Você conhece ele e já está adorando ele, não é? Sim. Só que o negão está lendo, está entendendo nada. Olha o Espírito de Deus, sensível, sensibilidade. Felipe, encosta no carro. Junta. Quando o negão olha lá de dentro do carro que vê Felipe. Oi. E aí, beleza? Você é lá na Bahia? E aí, pai? Eu posso fazer a perguntinha? Aí o etíope faz. Você está entendendo o que você está lendo? Aleluia. Glória a Deus. Aí o etíope: e não é que eu não estou entendendo nada? Homem de dores, o mais indigno, não fizemos dele caso algum. Eu não tenho noção de que é ele, não. Aí o Felipe: ó, parceiro dele, eu sou amigo dele. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu conheço ele, não tenho como fingir que eu não andei com ele. Aleluia. Você conhece esse a quem Isaías profetizou? Rapaz, e se conhece? Olha o etíope: entra aqui, entra aqui, senta aqui no meu carro e me explica esse negócio. A curiosidade dele gera uma conversa, e a conversa vai gerar salvação, porque no final da conversa o etíope está tão convertido que disse que eu preciso para ir para o céu. Simples assim, Isa, simples assim, sem lenço, sem água, sem corredor, simples assim. Aleluia. E para quem entendeu, esse aleluia está fraco, mas daqui a pouco a gente vai orar para você continuar entendendo. Confessa Jesus, confessa Jesus como Salvador da tua alma. Confesso. E agora, seja batizado nas águas, como diz as Escrituras. Ô gente, enquanto o carro está indo, eles se deparam com água, lembra? Qual foi a postura do etíope? Olha a água aí, olha a água, me batiza antes que eu volte para a África. Acabou de se converter e já quer batismo. Tem gente 15 anos na igreja e não se decide nunca. É Deus, oh glória. O que você quer? O que você quer? Eu quero ser batizado. Aleluia. Agora. Felipe batiza o negão. E o lado maravilhoso é história. O evangelho começa a ser anunciado naquele continente assim. 50 países começam a ser alcançados através de um encontro no deserto. Aleluia. Aleluia. Não sei se isso está bom para você e se alguém consegue entender. Ô Isa, eu não sei pregar não, sabe? Não dá microfone na minha mão porque eu vou passar mal. Eu só de pensar vou infartar. Eu não sei pregar. Você não precisa dar um show de conhecimento não e fazer rebuliço na terra. Para anunciar a Cristo tem que conhecer Ele e ser sensível à voz dEle. Levanta a cabeça, olha para mim, ou você vai me dizer que não conhece o Jesus que cura, o Jesus que liberta, o Jesus que cura, que liberta, também salva. E se os salvos conhecem Ele, não ignora Ele. Só isso? Só. Eu ando com Ele, não tem como eu fingir que eu não conheço Ele. Um encontro no deserto. O etíope vai para a África. E o Felipe está aqui. Volta para Samaria. Arrebatado.
Sabe quantos anos Felipe continua pregando? 25. Só mais 25 anos de ministério frutífero, próspero e com uma história para ser respeitada. Eu tenho algo para dizer para alguém aqui esta noite. Eu quero orar com você, porque esse movimento aqui é maravilhoso, mas esse é um congresso de consciência. Esse ajuntamento aqui é para consciência. O pastor já deixou bem claro que aqui não é para promover ninguém. E sinceramente, seja sensível. Vai fazer 17 anos. Eu estava aqui no Conjunto Marcos Freire, Assembleia de Deus do Moreira, onde minha mãe começou a congregar, Congresso dos Jovens. Aí minha avó, que não dormia na casa de filho nenhum, a minha avó decide me chamar para o tal do Congresso dos Jovens. Aí lá vai eu para esse Congresso dos Jovens contrariada porque eu não queria ir. O culto rolando, eu não estava nem aí para o culto. Na hora do apelo, os jovens ficaram de pé. O cantor Ivan Araújo está ali. Faz assim. Está ali. O cantor Ivan Araújo pegou o violão e junto com os jovens começou a cantar. Algemas caíram das minhas mãos quando Cristo na cruz por mim expirou. Aleluia, aleluia. Só que os jovens não cantarolavam, eles não balbuciavam um texto, porque tem gente que balbucia no meio do conjunto, e tem uns que faz a pirraçar regente, bota uma cara assim, aquela cara assim de provocação. E se bem que tem regente também que atribula a vida da gente, né? Bota uma cara feia, encara o grupo e fica, canta direito, senão te pega no ensaio. Olha aqui pra mim. Sensibilidade. Eles estavam de pé, o irmão Ivan com o violão na mão, e eles começaram a cantar. Não ando sozinho nem com temor, eu só ando ligado no meu Senhor. Sinto ao meu lado a me guardar, um anjo de guerra pra me guiar. Eu clamo, ele ouve, me dá poder, minha vida é dele, oh que prazer. Eu comecei a olhar os jovens cantar, a lágrima começou a descer sem eu querer, o coração saltando, parecendo que ia sair pela boca. Sabe aquele primeiro contato com a presença de Deus? Aquela coisa que não dá para controlar. Eu acho que alguém ainda sente essas coisas aqui e está entendendo a minha linguagem. Eu estou falando dessas coisas. Aleluia! Aí eu me lembro, minha mãe começou a levar o povo para frente para aceitar Jesus e nem olhou para mim. Sabe por quê? 1 ano desde que minha mãe se converteu, pastor Grigol. Yeah. 1 ano, minha mãe fazia culto dentro de casa, aqui no Jardim Alice. Toda semana tinha culto lá em casa. Eu esperava o culto terminar na rua para entrar dentro de casa. O culto terminava, minha mãe está ali de prova, que eu não preciso inventar uma nota do que eu estou dizendo aqui. O culto terminava, eu entrava dentro de casa. Sabe o que aconteceu nesse 1 ano? Tinham 5, 6 meninos que usavam maconha na ponta da laje e entraram para dentro do culto. Chegaram para minha mãe várias vezes: você é louca. Irmã Joana está do lado da minha mãe, que eu acho que ela era que era dona da casa, não é? Está ali do lado da minha mãe, pronto. Sabe o que diziam para minha mãe? Você é louca? Você tem 2 moças colocando drogado dentro de casa? Minha mãe só dizia assim: deixa eles que uma hora Jesus vai libertar. E tu sabe o que aconteceu? Um dia eles aparecem lá, cabelinho cortado, roupa limpa. Chega pra minha mãe: a gente quer ser crente. Eu acho que pra quem entendeu o propósito de Jesus salvar, você tá devagar demais. Aí virou um rebuliço lá em casa. E Isa, tô nem aí pra Jesus, até chegar o dia do Congresso dos Jovens. Minha mãe foi pegando um, levando lá pra frente, levando o outro, passou por mim, nem ligou pra mim. Mas o meu primeiro contato com a presença de Deus foi tão irresistível,
que eu dei um pulo do meu lugar sozinha. Fui lá pra frente, dei um toquezinho na costa da minha mãe. Quando eu toquei, ela só olhou e continuou orando pelo povo. Quando ela olhou bem, pense o rebuliço no meio do jovem, aquele povo sapateando, rodando, me agarrando. Pronto, acabou o culto. Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Agora eu sou crente. No domingo, sou crente. Quando foi na segunda-feira, eu disse: o que eu fiz? Eu gosto de basquete. Eu estudava lá no Eca Tavares. Eu cabulava muita aula para jogar. Falei, meus amigos, comecei a calcular. Disse, não vou ser crente não. Aí deu mais ou menos um mês. Minha mãe chegou para mim e disse, Isa, os jovens estão perguntando de você, você não vai lá. Eu disse, quando eu for ser crente, eu vou ser de verdade. Deu um mês, presta atenção, deu um mês. Santa Ceia, no sábado. Minha mãe está pronta para ir para a igreja. Mãe, me dá o dinheiro para ir para Ermelino? Festa das Nações em Ermelino. Minha mãe disse, não tenho dinheiro não. Isa, é Santa Ceia, não me atribule. Minha mãe se arrumou e foi para a ceia. E eu esperei das 9 horas. Coloquei a camiseta do grupo de pagode que eu acompanhava. Coloquei a calça jeans. Fui para a porta da igreja lá no Marcos Freire. Quando eu cheguei na porta da igreja, igreja pequenininha. Agora está reformada, está arrumadinha, mas era bem pequenininha. Minha mãe sentada de lateral assim. Eu tô lá na porta, chamando a atenção dela. Quando minha mãe olhou, eu... Sabe o que ela fazia? Ela olhava para a porta, percebia eu lá fazendo sinal, ela levantava a mão e ficava. Eu nem sei se Jesus estava recebendo, mas ela estava lá. Só que chegou uma hora, naquela época, os ônibus saindo daqui para ir para lá, para a Zona Leste, horário. Foi dando 10. E eu na porta da igreja. Sabe aquele dia que Deus falou para mim, vou te pirraçar? Me pirraçou. Começou a encher os crentes tudinho, e cura um e enche outro. E esse povo dando lugar, e horário não passava. E esse povo cheio de Deus, e Deus me pirraçando. Só que enquanto eu estou lá na porta, Deus mexendo no tempo. Enquanto eu estou lá na porta, o culto terminou. Eu entrei dentro da igreja, mãe, me dá um dinheiro, não vai ter mais ônibus. Aí minha mãe, você quer ir? Eu não tenho dinheiro não. Eu disse, tem, vou pedir para os irmãos. Comecei, você tem 13 reais aí para emprestar para minha mãe? Tem não, e não. Você tem aí 50 centavos para emprestar para minha mãe? Tem não. Você tem um real? Raça de crente miserável, tem 50 centavos. R$1 para emprestar. Comecei a amaldiçoar todo mundo. A minha mãe olhou bem para mim e disse, tu quer ir? Pegou o dinheiro, toma aqui. Quando eu olho no relógio, não tem mais ônibus. Ainda usei para o ponto. Fui para casa. Sensibilidade. Fui para casa. Deitei. Lá vem a Nice, esposa do Oswaldo Braz. Lá vem a Nice. Nice encostou em mim, ela é toda delicada. Isa, o que foi? Hoje tem vigília aqui na rua de baixo. Vamos! Eu disse, para onde, Nice? Para a vigília. Eu dei um pulo da cama e comecei a xingar Nice. Vigília, vigília, não sei o que lá. E falando. Nice parada. Quando eu vi o choque da Nice, eu fiquei com vergonha. Aí eu tipo assim, deixa eu limpar a sujeira que eu fiz. Peguei um saião da minha mãe, peguei um blazer, me camuflei de vaso. Que quem olhava dizia, ali é cheia. Ali é tremenda. Saião, não, fui eu. Sentei lá no meio. Cadê os músicos? Quem é que toca esse piano aí? Esse piano é... Sentei lá no meio dos jovens. Cada um que pegava o microfone, sabe, cada palavra Deus ia me abraçando. Aleluia. Cada palavra liberada no altar, eu percebia Deus dizendo, fica, neguinha. Oh, glória. Aleluia. Fica comigo. Eu estou dizendo que todo mundo que assumiu o microfone era fiel no que estava cantando, no que estava falando, tinha responsabilidade com cada palavra, tanta responsabilidade que a unção liberada daqui ia me abraçando lá. Calabaia. Muita gente preocupada em fazer um número e deixando o Espírito Santo para lá. Eu estou perguntando quem tem sensibilidade para ser voz dele.
discipulando Flávio foi o tempo que Deus precisava, porque quando eu aceitei Jesus, a minha mãe não tinha tempo para ficar me discipulando, mas ela tinha preparado o Flávio durante esse tempo, e toda vez que eu ia ler a Bíblia que eu não entendia, eu atravessava a laje e ia lá para o Flávio